E aí galera, tudo bem com vocês? Eu tava aqui sumido, depois de bastante tempo eu tô aqui de volta para trazer para vocês um assunto bem importante. No último vídeo que eu gravei estava no primeiro período, agora estou no quarto período e vim trazer um assunto importante para vocês, que é acerca do Ministério Público. Ah, Alexandre, por que você quer falar sobre o Ministério Público assim do nada? Pessoal, eu estou tentando fazer um concurso para oficial de promotoria e para auxiliar secretário. E ambas as profissões trabalham dentro do Ministério Público, né? Trabalham ali em comunhão, como se diz, em conjunto, sabe? Então, vim trazer para vocês, porque isso vai me ajudar a memorizar aquilo que eu já aprendi e também vai passar mais informações para vocês e tudo mais. Eu confesso que eu estava gravando, eu estava falando e a tela não estava gravando. Eu vou ter que falar aquilo que eu já tinha falado antes, mas vai ser bem bacana. Primeiro eu quero falar sobre os princípios institucionais do Ministério Público, até porque o Ministério Público ele é uma instituição, certo? Então eu quero trazer para vocês primeiro os princípios institucionais. Eu vou dar só uma passada de leve assim, mais ou menos por cima daquilo que é o Ministério Público para vocês terem uma noção e também para facilitar o entendimento de vocês e a minha explicação também. Então tá, quais são os três princípios institucionais? É a unidade, indivisibilidade e independência funcional. Alexandre, o que é essa unidade? Vamos supor que tem o Ministério Público de Goiás, o Ministério Público de São Paulo, o Ministério Público do Rio de Janeiro e assim por diante, dos estados. Esses ministérios públicos, eles são um membro só, por exemplo. Eles trabalham de acordo com a mesma lei, que é a Constituição Federal. Então, eles seguem um só chefe, que é o Procurador-Geral da Justiça. Então, eles não têm ali essa divisão, tipo assim, esse é diferente desse, e esse tem um chefe assim, esse tem outro chefe, não. É o Procurador-Geral, e eles têm a mesma função, né? Eles que eu falo assim, o Ministério Público, né? Tanto de Goiás quanto de São Paulo desempenham a mesma função. Então, por isso que tem essa unidade, são membros de um só órgão, que é o Ministério Público em geral. O segundo princípio é da indivisibilidade. O que acontece? Vamos supor que eu estou lá dentro do Ministério Público, não como oficial de promotoria, até porque eu não trabalho nessa parte, mas vamos supor que eu esteja no Ministério Público, esteja inserido lá, e eu estou protocolando um processo, alguma coisa assim relacionada. Aí eu preciso de fazer uma assinatura, só que vamos supor que nesse dia não deu para mim ir, eu passei mal, alguma coisa assim, e precisa de assinar esse processo, algo assim relacionado. Outra pessoa, ela pode assinar no meu lugar. Por quê? Porque quando você é membro do Ministério Público, você não assina em nome de si mesmo, mas em nome do Ministério Público. Por exemplo, eu sou Alexandre, eu vou lá e não vou assinar com meu nome, eu vou assinar em nome do Ministério Público, é uma decisão do Ministério Público, não é uma decisão minha. Lembrando que essa decisão, é claro, deve ser do promotor. Então você assina em nome dele ou em nome do Ministério Público. Então por isso que tem essa indivisibilidade. Qualquer pessoa que esteja inserida no Ministério Público, ela pode sim substituir o outro, né? Vamos supor caso você não esteja no dia, ou esteja de folga, ou por alguma outra razão. Tá bom. O terceiro princípio é da independência funcional. Esse eu acho que é o mais bacana. Porque, vamos supor, o promotor toma uma decisão, e essa decisão é uma decisão final, porque já imaginou, toda decisão que o promotor fizer, ele vai ter que consultar o poder judiciário primeiro? Tipo assim, tem uma causa assim, talvez uma causa muito simples, ele vai ter que passar por todo um processo para ver se isso está correto, uma fiscalização e tal. Então, ele tem essa certa independência. Alexandre, o que assegura esse exercício dessa função do promotor, no caso? Ele vai agir de acordo com a lei e vai agir de boa fé, claro, para com a pessoa, com o cliente, ou enfim. E o que acontece? Caso ele esteja agindo de má fé, através da denúncia, as pessoas vão averiguar o caso e aí vão dar a sentença correta. Tipo assim, vai analisar aquilo que o promotor foi, como é que fala? Como ele decidiu aquele caso. Aí ele tem essa independência funcional, tipo assim, ele não precisa que toda vez o Poder Judiciário vai lá, pode tomar essa decisão, não pode, não pode. Então, tipo assim, ele tem essa autonomia de poder dar uma decisão final para a pessoa, ou, por exemplo, alguma pessoa lá está precisando de algum recurso e precisa de uma resposta rápida.
Então, o promotor de justiça, o promotor pode tomar essa decisão tranquilamente de acordo com a lei, é claro. E também, né, tanto todos os órgãos praticamente têm autonomia financeira, têm autonomia funcional, quer dizer, nem todos têm autonomia funcional, mas têm autonomia financeira e administrativa, é isso que eu quero dizer. E então, Alexandre, você tinha falado sobre os ministérios públicos dos estados. Cada estado tem um ministério público, lembrando que é do mesmo órgão, né? É o mesmo membro. Então tem o Ministério Público de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, dos outros estados. E também tem o Ministério Público da União. Esse talvez seja um pouco mais confuso, porque, tipo assim, tem os Ministérios Públicos dos estados e tem o da União. O que é o da União, Alexandre? São áreas diferentes. Vamos supor, tem um Ministério Público do Trabalho. Então, ele é focado só para os trabalhadores, correto? E também, dentro desse Ministério Público da União, que compõe, no caso, 4 Ministérios Públicos diferentes, são para facilitar, como é que eu posso dizer, o andamento dos processos, né? Da forma como as coisas vão ocorrendo, enfim. Para não ficar, tipo assim, em um só, aí pode ser que pode acabar demorando, alguma coisa assim relacionada. Então, tem essa divisão. Então, quais são os ministérios públicos da União? O Ministério Público Federal é um deles, né, que é em âmbito federal ou âmbito nacional. O Ministério Público do Trabalho, que é focado na parte trabalhista, né, igual eu havia falado. O Ministério Público Militar, né, que é relacionado aos militares. E tem o Ministério Público específico do Distrito Federal e Território, né, que é toda aquela parte ali que compõe o Distrito Federal. Então, ele tem essa divisão. Quando falar assim para vocês, Alexandre, qual que é o Ministério Público da União? Aí vocês vão lembrar que a União tem 4 Ministérios Públicos diferentes. Aí vocês lembram que são de áreas específicas, né? Que é o Ministério Público Federal, Trabalhista, Militar e do Distrito Federal e Território. E tem o Ministério Público dos Estados, que esse é o mais fácil de lembrar. Que é só você pensar no seu estado, você já vai lembrar que tem esse Ministério Público, né? E eu queria também falar para vocês a respeito do Procurador-Geral da Justiça, né? Tem as garantias. Se perguntar para você, às vezes, num concurso, alguma prova que você for fazer, quais são as garantias do Procurador-Geral da Justiça? Essas garantias, pessoal, ela normalmente costuma ocorrer não só com o Procurador-Geral da Justiça, como também em outros cargos, como, por exemplo, do promotor ou do juiz. Então, vou falar para vocês quais são essas garantias. Uma dessas garantias é a vitaliciedade, que, tipo assim, se eu não me engano, são até 75 anos que você pode ficar, tipo, no cargo. Depois desses 75, você aposenta, né? Ou você pode também pedir demissão, mas, tipo assim, você não é mandado embora, você tem essa vitaliciedade, você pode ficar durante 75 anos. A não ser que você cometa um crime muito, tipo assim, um crime de instância grave no Ministério Público que chegue a tirar o seu cargo. Então, assim, são casos bem, tipo assim, uma exceção muito difícil de acontecer, mas acontece, né? Mas eu falo assim, a vitaliciedade é para garantir que você permaneça nesse período aí todo. Para alguns cargos, tem o tempo de estágio probatório, que é o período de 3 anos que você fica sob estágio, né? Que no caso, se eu passar no concurso, eu vou ter que ficar 3 anos de estágio probatório, e depois desses que eu ganho a vitaliciedade, né? Que eu posso trabalhar ali tranquilamente sem correr o risco de ser demitido. E também tem a inamovibilidade. Por que isso acontece, né? Vamos supor questões políticas, por exemplo, né? Para não favorecer tal político, às vezes um político pode sair de algum... Tipo assim, entrou um político novo, ele vai me mandar para outra comarca, por exemplo. Não, ele não pode fazer isso. Você tem garantia de que você vai continuar ali naquela cidade. Então, não tem aquela intervenção política, tipo assim, esse promotor não segue os meus princípios que eu, então eu vou tirar ele da reta, como se diz, né? Não, ele tem a inamovibilidade, então não pode ser interferido nenhum poder político a respeito disso. E tem outro que é outra garantia, que é a irredutibilidade de subsídio, ou seja, seu salário não pode ser diminuído. Isso
é bom, claro, que beneficia, né, aquele que tem o cargo, tanto de promotor como qualquer outro cargo. Por que isso acontece? Para não ocorrer o risco da pessoa, às vezes, agir de má fé ou acertar propina, digamos assim, ou também para a pessoa se sustentar, né? Então, é uma garantia ali que todos os concursados, eu acredito assim, eu não tenho conhecimento, mas acredito que todos eles, pelo menos na parte do Ministério Público, têm essa irredutibilidade de subsídio. Não pode ser reduzido o salário. A não sei que alguma coisa grave aconteça, se eu não me engano. Então, o que eu vim trazer para vocês é isso. Eu não sei se todas as falas minhas foram 100% corretas, mas algumas eu citei aqui minha opinião. Mas o que eu venho trazer para vocês hoje é isso, e eu vou continuar estudando mais. E nesse tempo todo, né, do início do curso até agora, eu tenho gostado bastante na parte administrativa, na parte de direito civil, na parte direito administrativo, que é uma área que tem me chamado bastante atenção. Alguns dos meus colegas querem seguir a carreira policial, eu acho uma carreira muito top. Eu já pensei também em algumas áreas ali da Polícia Civil ou da PRF, mas eu acredito que essa parte ali da administração seja mais o meu foco atualmente. Eu ainda não decidi qual carreira seguir, até porque direito é um leque gigantesco, então eu venho descobrindo isso ao longo do curso e venho trazendo mais informações para vocês. É isso, galera. E lembrando, às vezes você pensa, eu quero ser um juiz, eu quero ser um promotor de justiça, mas se você quiser começar, por exemplo, com concursos menores e depois ir subindo de nível, também é uma ótima opção, até porque você ganha uma estabilidade salarial bacana para poder investir mais nos seus estudos. E já começa trabalhando ali na área. É isso que eu estou pensando em fazer. Então, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. E é isso. Até a próxima. Não sei se vai ser daqui 2 anos ou se vai ser daqui 1 mês. Mas é isso, galera. Muito obrigado.